Felipão, vamos que o programa vai começar aí. Pera aí, mano, tô terminando aqui minha aposta na Bet Nacional, velho. Pera aí. Pois é, se você quiser também apostar, faça isso, mas com responsabilidade, clicando no link na descrição. Ó, segundo o Juca Kfouri, o Santos está sendo sucateado para ser vendido para o Neymar barato. É uma denúncia. É uma denúncia que o Juca faz. Vamos aqui ler o comentário do Juca no Posse de Bola. Diz ele, abre aspas. Grande mestre Juca. Grande. Vamos ser claros. Por que passam pano pro Neymar no Santos? Porque os jogadores o defendem. Porque o presidente o defende. Não é pela expectativa de que o Neymar possa vir a fazer ainda como jogador. O Neymar, via pai do Neymar, está preparando tudo para ser dono do Santos. Há uma reforma estatutária em curso para isso. Tenho pontos a dizer, tá? Tô lendo tudo e aí a gente vai. Não sei se com dinheiro árabe, se com dinheiro do Neymar, com dinheiro do pai do Neymar. Mas o que está evidente é que o Santos está sendo sucateado para ser vendido barato, mais ou menos como aconteceu com o Atlético Mineiro. Essa é a realidade. Eu acho que há alguns elementos aqui que podem levar o torcedor a achar isso. Só que eu acho que tem algumas coisas aqui que não são tão simples. Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, por que passam tanto pano pro Neymar no Santos? É de fato uma questão, assim. Porque, de novo, a gente estava discutindo ontem aqui no Fala Rival a questão do Neymar, os poderes que ele tem, e eu deixei muito claro que não se trata apenas de um ídolo, um cara muito grande dentro de um clube, assim. É uma coisa muito maior, que parece, pra quem tá vendo, uma coisa de tipo assim, chefe falando com subordinado. E não é só porque o Neymar é capitão. Não é só porque ele ganhou título, não é só porque ele é muito grande, o jogador, a pessoa mais famosa do Brasil. Tem alguma questão ali muito estranha. Por que os jogadores o defendem? E aí, é meio que isso, parece que estão falando do chefe. Por que o presidente o defende? Aí eu acho que já é porque o cara que contratou ele, né? Tipo, se ele botar na bunda do Neymar, ele vai estar botando na própria. Porque foi ele que bancou essa contratação. Foi ele que organizou ela, foi ele que fez ela, inclusive, ser por valores estratosféricos. Aí ele diz aqui, o Neymar, via pai do Neymar, está preparando tudo para ser dono do Santos. Eu não tenho essa informação. Essa é a informação do Juca Kfouri. Há uma reforma estatutária em curso para isso. Essa parte é um pouco mais complexa, Felipe, porque a reforma estatutária ela melhora e o texto que o Santos tem da SAF, porque só para quem não entende o dia a dia do Santos compreender. O Santos tem um estatuto que permite com que o clube vire SAF hoje. Só que esse estatuto ele tem um entendimento dúbio com relação ao percentual que o Santos pode ceder a uma eventual SAF. Há quem interprete, porque o texto é muito ruim, que o Santos hoje só tem a permissão de vender 49% das suas ações. Então, existe uma reforma estatutária em curso para corrigir isso, porque se sabe que se essa for a premissa, nenhuma SAF vai querer ser dona minoritária do Santos. SAF no Brasil só funciona com a SAF comprando a maioria das ações e tendo, portanto, a palavra final na gestão do clube. Como foi feito com o Atlético, como foi feito com o Cruzeiro, como foi feito com o Botafogo, como foi feito com o Vasco, como foi feito com o Bahia, com o Curitiba, com a Portuguesa e por aí vai. Então, o que se defendeu? Bom, temos um problema estatutário que precisamos corrigir, porque a torcida, a SAF é uma demanda da própria torcida que não acredita mais, dentro do ambiente político do Santos, na salvação do clube diante do modelo associativo. A grande maioria dos torcedores acham que a única salvação do Santos é a SAF. Ponto. Então, a partir daí, vamos mudar o estatuto. Vamos mudar esse trecho. Só que aí se criou uma comissão estatutária com caras que historicamente são ligados à gestão, à atual gestão. E essa mudança estatutária corrige esse texto da SAF. Só que traz consigo uma série de outras mudanças que não tem nada a ver com a SAF. Vou citar alguns exemplos aqui.
como, por exemplo, que o presidente pode... Sabe o Bozelinha? Pode ter o Bozelinha, que é um assessor especial da presidência, alguém que não ocupa um cargo oficial no clube. Esse cara vai ter um cargo oficial e ele pode ser remunerado. O presidente vai ter remuneração, o vice-presidente vai ter remuneração. O presidente ganharia algo em torno de R$30.000 por mês e o vice-presidente 15 mil. Mas a remuneração desses aspones não tem limite. Então eu posso simplesmente contratar o Bozelinha ou quem quer que seja e exigir que ele me devolva 80% do salário e fazer rachadinha. O novo Estatuto do Santos, que foi proposto pela comissão estatutária, é um escândalo sobre vários aspectos. Aqui eu citei apenas um. Mas tem uma série de jabutis que são, baseado no que o associado quer que tornemos SAF, temos aqui um monte de jabutis para privilegiar a gestão e quem vem a ser presidente do clube. Esse estatuto, como ele foi apresentado, pegou muito mal, porque no Santos como é que funciona a votação? Primeiro passa pelo Conselho Deliberativo. Se o Conselho Deliberativo aprovar, vai para uma Assembleia de Sócios. Então eu, como sócio, tenho direito de voto. Ah, Rodolfo, você tem que ir lá na Vila Belmiro votar? Não, eu posso votar através do meu celular no site do Santos online. Então todo associado do Santos que tiver adimplente há mais de 3 anos, pagando, mesmo que seja o plano mais básico, R$27 por mês, ele pode simplesmente votar. Pois bem, a mudança estatutária, do jeito que ela foi feita, pegou muito mal. E agora, ela foi para o Conselho, que vai ter a oportunidade de analisar ponto a ponto e soltar várias emendas, Felipe. Para dizer, olha, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E aí, então, só que isso tem 30 dias para acontecer, o prazo agora é novembro para o Conselho analisar o que foi proposto pela comissão, e então a gente ter acesso ao texto final que deve ser aprovado pelo Conselho. A tendência com o time mal, com esses jabutis que pegou muito mal entre os sócios, é que o estatuto nesse momento não seja aprovado, mesmo ele melhorando o texto da SAF. O meu olhar dentro da comunidade do Santos, dos torcedores, associados, alguém que produz conteúdo do Santos todo dia num canal, tem um canal só disso, ou os caras tiram todos esses jabutis e mudam apenas o texto da SAF, ou esse estatuto novo não vai passar. Mas sim, o Juca tá certo. Existe uma reforma estatutária em curso para permitir que o Santos vire SAF. Só que tem uma outra questão. Beleza, virou SAF. Vamos avançar a linha do tempo. Digamos que o Santos hoje está preparado estatutariamente, juridicamente, para tornar-se SAF. Ok. Com tudo o que está acontecendo ao redor do clube, com a idolatria do Neymar se esvaindo entre os dedos, caindo ou não pela postura do jogador e tudo mais, eu não acredito que, se for apresentado uma proposta que tenha o Neymar pai como embaixador de SAF, que isso passe entre o associado. Hoje não passaria. O clube teria que estar numa situação muito melhor para isso acontecer. E lembremos, para o Santos tornar-se SAF é o mesmo processo. O presidente precisa aprovar, levar para o Conselho Deliberativo, que precisa votar. Depois de votado, esse plano é apresentado para o associado, que tem a possibilidade de votar todo mundo online. E assim, a gente não está falando do associado do Santos como um contingente do Corinthians, que é só o sócio do clube. A gente está falando de sócio torcedor. É muito mais gente que é influenciada hoje por uma mídia alternativa que é muito combativa. Então, pode ser que esse seja o plano. Mas se esse for o plano, tá dando errado, porque depende da popularidade da família Neymar para com a torcida santista. E ele diz aqui, não sei se com dinheiro árabe, se com dinheiro do Neymar. Eu acho muito pouco provável que a família Neymar coloque dinheiro para comprar o Santos, o dinheiro dela. Isso eu acho que só existiria se fosse com um dinheiro de capital estrangeiro muito forte. Agora, pode ser dinheiro do raio que o parta. O Santos, se ele for vendido à família Neymar,
o Santos tem um grande problema que ele não vai poder mais se livrar a partir das urnas. Porque aí acabou, né? O clube como o SAF, o poder do sócio do Santos não serve para mais nada e ele vai ter que ser absolutamente subserviente a quem for o dono. Aquela proposta tá de pé ainda? Qual proposta? Aquela que a gente fez no começo do ano lá, pô, que virou corte, que viralizou. Ah, não. Você deixa de ser santista? Cara, eu cogitaria. O Santos sendo dono do Neymar sendo dono do Santos, eu não sei se eu tenho mais... Que Todo isso, respeito, eu não sério? sei se eu tenho mais condição de continuar torcendo pelo Santos. Todo respeito. Imagina o repórter lá abordando. Estamos Não, aqui aí eu vou com o fazer igual dono do Alexandre Santos, Pretzel. Neymar Pai. Alexandre Pretzel. A banda, vou tocar o futeboteco, torcer pra ninguém. Assim. Você pro Liverpool. Eu não consigo. Não, continuar torcendo pelo... Mudo pros Estados Unidos, vou produzir conteúdo do Boston Celtics. Assim. Mas e se o Neymar Pai fizer uma boa gestão, cara? Ah, cara, é que... Fazer o Santos vencedor de novo. Qual Imagina, que é a pode chance, acontecer. cara? Qual que é a chance, sabe? A questão é que eles não têm know-how, né? E outra, qual a imagem que o Santos quer passar pra isso, cara? Sendo... Sabe? Ah, velho, Com o Neymar tendo esse tipo de comportamento É, aí que imagina ele tá isso, tendo, cara. é meio feio, né? Feio, cara. Se Para. ele tivesse sendo um líder positivo, melhorando jogadores, É. ajudando o time como pode. Um cara que, um Neymar Não. pai que fala que o Santos não tem que ter patrimônio. Um cara desse tem que ser o dono do Santos, cara. Acreditar que ele vai fazer uma boa Acreditar, gestão cara. é demais. Pelo né? amor de Deus, cara. Mas pode acontecer. Não, pode Pode acontecer, mas... É um cara bem relacionado, isso é inegável. Mas assim, Agora, tem um ponto final. Segundo o Juca aqui, o Santos está sendo sucateado para ser vendido barato. E aqui, assim... Mas faz tempo isso, né? Mas, Felipe, vamos lá. O Santos manteve, na última gestão, por exemplo, do Rueda, que rebaixou o Santos, a dívida ficou meio que estacionada. Não cresceu muito. Não né? cresceu muito. Na casa dos 600 milhões. Felipe, nos 2 primeiros anos de Marcelo Teixeira, primeiro que, olha, é importante dizer, tá? O primeiro ano, 2024, o Santos teve um déficit de 100 milhões. Aumentou 100 milhões a dívida. Primeiro semestre de 25, o Santos aumentou 90 milhões a dívida. Em um ano e meio foram 190 milhões de déficit no Santos. O balancete do terceiro trimestre, que foi entre julho, agosto e setembro, ainda não saiu, tá atrasado, o que me dá a entender que é um assombro. O balancete do terceiro trimestre do Palmeiras já saiu, do São Paulo já saiu, do Santos não saiu. Eu acredito, e estão se dizendo, há apurações, por exemplo, do Giovanni Martinelli, que de acordo com o estudo lá da XP, etc e tal, a dívida do Santos já teria próxima de 1 bi. Então a gente está falando de um presidente, se isso se confirmar, que em 2 anos pegou uma receita de 600 milhões e aumentou em 400 milhões, cara. E boa parte dessa dívida é com o Neymar, que pode ser o quê? Perdoada numa eventual aquisição, sacou? Uhum. Como aconteceu com o Atlético Mineiro, os caras investiram dinheiro lá e tiveram as suas dívidas perdoadas em troca de ações do clube. E é isso que o Juca Kfouri acusa aqui. Cara, não me parece uma coisa fora totalmente da realidade. Mas esse papo vem de tempo já, né? Esse papo vem de tempo, né? Se for olhar nas entrelinhas assim, é muito estranho, na minha opinião, imagino que muitas pessoas concordem com isso também, é muito estranho o papel de subserviência que o Santos se coloca diante dessa família, assim, sabe? Ainda mais, eu sempre lembro da forma como o Neymar saiu do Santos, foi uma forma absolutamente polêmica. Pô, e o cara volta com um discurso de não, vou vir pra somar e tal, e tem várias benesses, se sente dono do clube, o pai tem declarações desastrosas. Cara, se não... Assim, é muito estranho, cara. É muito estranho se não... E o próprio pai já disse, né? Tenho negócios com o Marcelo Teixeira, sabe? Porra, é isso que o Juca traz aí, com todo respeito, não é nenhuma novidade, mas assim, a cara que pode acontecer. É Na cara, isso. cara. Porque não é possível, eu nunca vi na história do futebol brasileiro Uma isso que eu relação entendo assim. por gente, uma relação assim. É. Uma relação assim.
Cara, o Ronaldo, quando voltou pro Corinthians, não teve isso, cara. Sim. Ele não tinha. Ele era um jogador especial, ele era um jogador diferente. Os caras que jogaram com ele tem várias resenhas aí em podcast, os caras falando como era. Mas assim, o Ronaldo não tinha todo esse tapete vermelho e se sentir dono da porra toda que o Neymar tem no Santos, assim, É. de mandar e desmandar, do amigo dele dar uma declaração como se ele fosse dirigente do clube, do pai ter a pachorra de dar aquela declaração no amistoso do Santos, É. sabe? Pô, voltei por caridade. Pelo amor de Deus, cara. É. Se não tiver algo por trás disso. É. E outra, você vê o comportamento do Marcelo Teixeira. As entrevistas que ele deu recentemente, o cara dançando, velho. Dançando. Felipe, o Lucas Mussetti soltou um bastidor. Caralho, velho. O Lucas Mussetti soltou um bastidor ontem que é assustador. O Santos recentemente fez uma reforma no Hotel Recanto dos Alvinegros, que é o hotel do CTR Pelé. E aí fez uma inauguração desse novo hotel, etc e tal. Fez um eventinho lá no CTR Pelé, que o Neymar estava presente com a Bruna Biancardi, com a filha, com o filho, etc, tudo mais. Felipe, o Santos atrasou um pouquinho para começar o evento pelo atraso do Neymar pai. E aí o Neymar pai chegou e o Marcelo Teixeira brincou com ele. Falou, pô, chegou cedo, hein? Ele falou, fiz o que você deveria estar fazendo, trabalhando. Nossa. Olha, Ou seja, o presidente do Santos é o Neymar pai. É meio que isso. Ele já age como É presidente. isso, exatamente Já isso. E o Marcelo Teixeira tá aqui, ó. O meu tá garantido, tô aqui, ó. Suave. É isso. Ó. Então, cara, com todo respeito, assim, pode dizer, o Juca, não sei o quê, não tá ali no dia a dia. As coisas que ele tem falado, que ele falou aqui, e eu aprofundei algumas delas, explicando a questão estatutária e tudo mais, mas assim, tem toda a pinta de que ele pode estar certo, cara. Entendeu? Os fragmentos, os elementos pra tal. Aqui não existe, cara, uma subserviência desse nível. Não existe. Não existe, cara. Nunca vi. Nunca vi. Me mandem aí no chat se eu tiver errado, se já existiu no futebol brasileiro uma relação tão abusiva de uma família com um clube de futebol do tamanho do Santos ainda, com a importância histórica que tem pro futebol brasileiro, sabe? Não existe. Eu nunca vi, cara. Não existe. Nem o Robinho, quando voltou pro Santos em Nossa, 2010, nem compara, foi pô. assim, cara. Ele Nem não tinha o compara. tapete vermelho, ele era mais um. Exatamente. Tinha sua importância ali e tudo mais, tal. Jogador importante que era na época, mas não havia essa redoma, essa sensação sabe, de poder fazer o que quiser. Porque o Neymar, ele passa essa sensação. Meu pai é o rei, eu sou o príncipe, eu faço o que eu quero aqui, velho. Eu que mando nessa porra. É isso. Toca a bola pra mim e dane-se, tá ligado? É isso, cara.